esse convite para discutir um tema que é um tema, além de ser um tema do bem, um tema muito importante para o futuro do Brasil. Esse webinar ele foi feito somente para convidados, então é uma plateia, uma audiência muito cativa e majoritariamente formada por empresas, não só empresas de tecnologia, mas empresas que utilizam tecnologia no dia a dia, que utilizam tecnologia para os seus modelos de negócio. Eu já vou começar aqui fazendo uma apresentação dos nossos convidados. Primeiramente, o deputado Eduardo Bismarck, do Ceará, do Rio do Ceará. O Eduardo, ele é advogado, atualmente ele é membro da mesa diretora da Câmara, ele é também membro das comissões permanentes de Minas e Energia, de Turismo, de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, e, dentre outras participações, teve participação aí muito forte para a CPI de derramamento do óleo do Nordeste, uma participação forte na comissão externa do Ministério da Educação, sempre muito atento, não só a tema de tecnologia, mas também meio ambiente, educação, ou seja, todos os temas que envolvem o futuro do país. Muito obrigado, Eduardo, por estar aqui com a gente. Prazer e estar aqui. Apresentar também o secretário Paulo Alvim. Ele é engenheiro civil, formado pelo UFRJ, ele é mestre em ciência da informação pela UNB, ele já trabalhou basicamente em todas as esferas administrativas, em estados, né, principalmente no DF e no governo federal, já foi secretário-geral adjunto do MEC, teve na FINEP, ele já foi conselheiro do SEBRAE em vários estados, e atualmente ele é o secretário nacional de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de professor, né, Paulo? Não estava na biografia aqui, mas se eu não me engano, você é professor também, né? Sim. Ótimo, então, muito obrigado a vocês por estarem aqui, e eu queria começar com o deputado Eduardo Bismarck, que ele é bem prolífico, né? Ele apresentou vários projetos, relatou vários projetos aí nos últimos 3 anos, e um dos projetos que ele apresentou é um projeto fundamental, seminal para o futuro da tecnologia do Brasil e da economia brasileira, que é o PL de Inteligência Artificial. E aí, deputado, eu gostaria de abrir esse espaço aí para você dar o bom dia, se apresentar de alguma forma que você acha que eu tenha deixado passar e falar com a gente o que você tinha em mente, qual é o estágio atual e quais são os próximos passos que você tem em mente aí do parlamento para incentivar o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paulo. Um prazer estar falando aqui com vocês. Primeiro, fazer um registro aqui, que eu e você, Tiago, já nos conhecemos de alguma data e que sempre foi um prazer trabalhar com você em outras pautas que nós tivemos, porque você é uma pessoa muito atuante, é muito profícuo e, assim, é bom trabalhar com pessoas que têm o seu perfil. E hoje eu tenho a honra e a oportunidade de ser deputado federal e poder te ver trabalhando com pautas que têm a ver com o nosso mandato e dizer para você que, assim, o nosso mandato está aí de portas abertas para a gente construir pautas positivas, como nós estamos fazendo agora, juntamente aí nesse debate, juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, como a gente vinha falando antes. Essa é uma pauta extremamente positiva, é uma pauta suprapartidária, é uma pauta que ela é positiva porque ela tem uma construção de país para se fazer, que é a inteligência artificial. O nosso mandato, ele inicialmente, tinha vamos dizer, 3 pilares muito bem definidos quando nós assumimos o mandato, que tinha a ver com as propostas de campanha nossa. A primeira era a educação, a segunda é o turismo, e a terceira é o novo Pacto Federativo, certo? Que, inclusive, eu fui coordenador da Frente Pacto Federativo, acho que ainda estou, porque a gente não renovou a frente esse ano, mas a gente tem trabalhado porque o Pacto Federativo... Qual que era o desenho disso? A educação, a gente muda o país a longo prazo. O turismo, ele é muito rápido, ela é mais rápido que qualquer indústria, porque você bota um voo, no outro dia você bota um voo para um destino regional, por exemplo,
no outro dia você tem milhares de negócios para naquela localidade. Frente de uma indústria que você tem que construir um galpão, importar maquinário, contratar pessoas, tudo mais. Não sou contra a indústria, estou dizendo que o turismo é muito veloz para poder gerar negócio e renda na mão das pessoas. E o Pacto Federativo é o que cuida do dia a dia das pessoas na vida delas, é o que toma conta do buraco que está na porta de casa da pessoa, é o que toma conta do posto de saúde e da localidade. E com esses três pilares, eu penso que a gente fechava assim, um bom circuito para um desenvolvimento melhor do país. Na pauta da educação, ela conversa bastante com a pauta de tecnologia, que é uma pauta que a gente tem também, passou a dedicar o nosso mandato, principalmente quando veio aí a pandemia, mas não por isso, porque a gente já vinha se dedicando desde 2019, que foi o primeiro ano do mandato, mas quando veio a pandemia em 2020, a tecnologia ela se tornou mais essencial ainda na vida das pessoas, com o que fez que a gente tivesse que se movimentar e tratar desse tema de uma forma muito mais veloz. Quando foi em 2019, eu fui designado na Comissão de Constituição e Justiça como relator de um projeto que pediu o adiamento da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A partir daí, nós começamos a conversar com diversos players aí do mundo da tecnologia, né? E uma coisa que nós identificamos, junto com esses consultores e representantes de empresas, de associações, de big techs e tal, é que nós não tínhamos uma regulamentação em torno de inteligência artificial. E aí começamos a trabalhar conjuntamente desde 2019 nesse tema. Qual era o cuidado que eu queria ter quando nós começamos a pensar em inteligência artificial? Primeiro, era não criar amarras a ponto de que a regulamentação fosse alguma coisa que atrapalhasse o desenvolvimento da tecnologia. Pelo contrário, a gente queria dizer para a sociedade que nós somos a favor da inteligência artificial, desde que ela não atrapalhe a vida do ser humano. Então, essa era a nossa primeira preocupação. E a segunda preocupação era que isso ocorresse da forma mais rápida possível. Por quê? Você vai lembrar, Tiago, e o Paulo também, com certeza, que o marco legal da internet demorou muito para ser aprovado. Foi muito debatido, muito aprofundado, tudo mais, mas demorou muito. E também a própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, também foi bastante debatida, foi bastante construída e demorou para ser aprovada. Eu lembro que quando eu recebi a relatoria da LGPD, me ligou um amigo meu que morava nos Estados Unidos e estava vendendo uma empresa brasileira para um grupo americano e falou, olha, de tecnologia, ele falou, não posso vender a empresa enquanto a LGPD não estiver vigente. Se você adia a validade dela por 2 anos, o compliance da empresa que está a compradora não permite a compra. Então, eu perco 2 anos no meu negócio, né? E assim, essa era a necessidade da gente ter um marco legal da inteligência artificial o mais rápido possível, para que as empresas que quisessem investir no Brasil tivessem a segurança jurídica para esse investimento. E aí, dentro dessa questão da agilidade, tem um ponto que é o seguinte: se, por acaso, outros países criam um marco legal e dão os princípios basilares para a criação da inteligência artificial na nossa frente, o recurso que tem dentro dessas big techs para investimentos, ele direciona primeiramente para esse país. E aí aquele país se desenvolve na frente, quando a gente aprova a nossa lei, não há mais quem venha fazer tanto investimento aqui. A gente acaba ficando com investimentos menores. E aí tinha uma preocupação também dentro dessa questão da agilidade, que era da gente sair à frente do país, dar um recado para o mundo que a gente está alinhado com o desenvolvimento o mais rápido possível e tentar captar esses primeiros investimentos para o Brasil, para que a gente se tornasse um polo. O marco legal, e aí como é que a gente faz o marco legal sem colocar muitas amarras? A gente estabeleceu princípios, direitos, deveres, para que fosse também vamos dizer, a pedra fundamental do marco legal num país. Como eu disse, sem criar burocracia, sem criar amarras. Há quem queira, e aí o projeto de início sofreu críticas e debates como esse
são importantes para poder a gente explicar isso, com relação a gente ter colocado mais regrinhas dentro da lei. Então, a gente ter colocado mais, olha, vamos fazer isso, se a inteligência artificial discriminar alguém, vamos colocar um aumento de punição aqui dentro do projeto, tal. Então, esse tipo de coisa acabou atrapalhando, quer dizer, acabou não, atrapalharia, eu acho, tanto a aprovação, quanto também atrapalharia, vamos dizer assim, no desenvolvimento da inteligência. Com os princípios, a gente pensa o seguinte, que os princípios, os direitos e deveres, a gente pensa que ia conseguir promover a pesquisa, né, aqui no Brasil, promover o desenvolvimento da inteligência e também tá aí atraindo empresas estrangeiras, mas também desenvolvimento aqui no Brasil. Então, a gente tem dentro dos princípios aí, a gente tem a centralidade no ser humano, a gente tem a não discriminação, ou seja, não pode ter aquela questão da discriminação nem racial, nem por crença, que já foi objeto de questionamentos até no judiciário americano. A gente tem que ter uma transparência, uma explicabilidade dentro do processo, é um outro princípio. A gente tem que ter segurança, que é a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a permitir a funcionalidade e o gerenciamento de risco dos sistemas, que eu sei que essa parte de segurança, explicabilidade e a transparência são princípios difíceis. Todo mundo vem, às vezes, falando, não, mas como é que vai fazer? São coisas que ninguém entende. Tal. Bom, mas a gente coloca isso como princípio do desenvolvimento do marco legal da inteligência artificial. E a gente tem também, dentro da própria transparência, a responsabilidade na prestação de contas, né? Como deveres, a gente colocou aí algumas questões, que é divulgar publicamente a instituição responsável pelo estabelecimento do sistema de inteligência artificial, fornecer informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados pelo sistema de inteligência, assegurar que dados utilizados pelo sistema de inteligência artificial observem a Lei Geral de Proteção de Dados, também implantar um sistema de inteligência artificial somente após avaliação adequada de seus objetivos, benefícios e riscos relacionados a cada fase. Tem também um dever que eu gosto muito, que a gente colocou isso depois de um certo debate, que é assim, que obviamente isso não tem uma obrigação com a punição, caso não execute. Mas a gente coloca como um dever do poder público, ou seja, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, fomentar o uso dessa tecnologia, tanto para poder adotar sistemas de inteligência artificial na administração pública, que vai facilitar aí, a gente acredita, desburocratizar a vida de muita gente, né? Porque aquela questão do cidadão estar sempre batendo na porta do poder público para conseguir um papel, um carimbo, um negócio assim, levar papel de um setor para o outro. Então, a gente tendo a inteligência artificial aplicada no setor público, eu imagino que a gente vai dar mais agilidade no serviço público e também com o poder público, né? A União, principalmente, os estados, são um dos maiores compradores que a gente tem no Brasil. Se ele começar a comprar inteligência artificial, vai incentivar o desenvolvimento de tecnologias, principalmente aqui no Brasil. E também a gente coloca como um dos deveres do poder público que ele utilize a inteligência artificial para capacitação dos seus próprios servidores, certo? Tanto na questão das boas práticas, mas como também para que ele possa trabalhar melhor e estar sempre ali tendo uma reciclagem da própria compreensão. Então, a gente coloca, veja, tudo de uma forma assim, de dar ali a pedra fundamental, as colunas basilares da inteligência artificial dentro do nosso país, né? A gente acredita que com essas indicações, vamos dizer, esses caminhos, a gente consiga aí estar desenvolvendo a inteligência artificial. E a importância disso é que a própria OCDE anunciou diversos princípios, que é a Organização dos Países de Desenvolvimento Econômico, anunciou diversos princípios para o desenvolvimento da inteligência artificial, que devem ser acatados por países que são aderentes. O Brasil ainda não é aderente, mas é signatário. E aí a gente acha que, tendo um marco legal aqui,
isso vai contribuir também para o país poder ser parte, né, país membro da OCDE, que é um objetivo antigo nosso. Dentro dos países do exterior que nós estudamos para fazer esse projeto, nós podemos citar aí, e aí eu quero agradecer aí todos que nos ajudaram na construção desse projeto, inclusive aí a consultoria da Câmara. A gente pode mencionar aí que nós analisamos a legislação americana, a de Singapura e a do Reino Unido. A União Europeia, o processo dela lá de legislação é diferente, até porque existe o Parlamento Europeu e o Parlamento dos países membros. Ela construiu de outra forma. Parece que já tem uma regra inicial, certo? E aí eles já têm, vamos dizer, uma carta que norteia esses princípios, e aí agora eles vão desenvolver realmente as leis da inteligência artificial. Além disso, a gente criou no Congresso a Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial. Por quê? Logo após o nosso projeto apresentado, alguns outros projetos também foram apresentados. Eu queria mencionar um no Senado, do senador Stevenson, e outro do deputado Léo Moraes, na Câmara dos Deputados, que é um projeto que ele vai mais para o lado prático. O deputado Léo Moraes é um grande deputado, meu amigo, e tem todo o interesse no assunto. Nós criamos, então, a Frente Parlamentar Mista da Inteligência Artificial. Felizmente, com a pandemia em 2019, esse assunto, em 2020, desculpe, esse assunto ficou um pouco para trás, a gente deu prioridade na pauta da pandemia e acabamos não fazendo um lançamento formal, nem estruturamos a frente. Ela existe, mas não foi devidamente estruturada por conta da pandemia. Por outro lado, o projeto havia sido distribuído a algumas comissões, né? Como procedimento, para quem está nos acompanhando aí, talvez não tenha tanto trato com o processo legislativo, o projeto foi distribuído a 4 comissões, aliás, a 3 comissões, certo? Que era a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Trabalho e a CCJ apenas para constitucionalidade. O que acontece? Como a gente entrou nesse ano já de 2021 atrasado nessa pauta, nós conversamos com Arthur Lira, eu e a deputada Luísa Canziani, que era relatora na Comissão de Ciência e Tecnologia e, ao que tudo indica, é relatora também no plenário. Nós conversamos com o presidente Arthur Lira para poder aprovar o requerimento de urgência para levar para a pauta do plenário e aprovar que o plenário ele supre a necessidade de tramitação dessas comissões. Se passasse pelas comissões, provavelmente só ia ser aprovado, talvez até ano que vem, indo ainda para o Senado, numa segunda etapa, que poderia fazer eventuais alterações ou não, retornar para a Câmara antes de chegar à sanção presidencial. Então, nós levamos para o plenário, suprimos toda essa necessidade de tramitação por comissão, porque, afinal de contas, como eu disse no início, tanto a gente quer uma legislação rápida, né, para que a gente quer sair na frente, como a gente quer, como a tecnologia não pode esperar, se a gente deixar esse projeto, vamos dizer, quicando na área, 2 anos aí, todo dia vai aparecer uma necessidade nova de colocar no projeto, e o objetivo não é esse, é a gente ter os princípios basilares e depois, por outros projetos, a gente ir alterando a legislação. Então, nós levamos para o plenário a deputada Luísa. Isso não quer dizer que nós suprimimos a questão do debate, nós estamos aqui debatendo, a deputada Luísa Canziani também tem debatido bastante esse assunto, já fez 3 ciclos de debate. Amanhã mesmo nós temos uma reunião com o líder do governo, que é o deputado Ricardo Barros, o deputado Luiz Canziani, eu, representantes da Casa Civil e representantes do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, para finalizarmos o alinhamento do projeto, do substitutivo que ela já apresentou, e colocarmos em pauta muito em breve, para que isso vá o mais rápido possível para o Senado. Então, eu acho que isso vamos, dentro da apresentação que você me pediu aí para a gente iniciar esse debate, eu acho que isso aí são as linhas gerais desse projeto, que é o de número 21 de 2020, que a gente está tentando aprovar como forma aí de trazer uma pauta positiva e desenvolvimentista para o país. Seu microfone está desativado, Thiago. Esse povo que acha que mexer com tecnologia é fácil, né, e esquece de desativar o mudo. Deputado, muito obrigado. Eu fiz aqui muitas anotações para a gente voltar depois. Só ressaltar aqui para os nossos convidados que, se tiverem alguma pergunta,
podem mandar aqui no chat, aqui, podem mandar direto para mim, me selecionar aqui e mandar, ou para a Daniele, que está aí como Prospectiva Consultoria. E aí, ao final, a gente vai repassar as perguntas. E agora, passar a palavra para o secretário Paulo Alvim, que, dentre outras realizações extremamente importantes, lançou a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que já foi até revista agora, recentemente, né, Paulo? E a ideia é ouvir você sobre o que o Ministério enxerga como próximos passos. Tiago, primeiro, obrigado pelo convite. E eu quero começar parabenizando o deputado Bismarck pela iniciativa, né? Eu acho que ele falou uma palavrinha-chave. É uma janela de oportunidade que nós não podemos perder, né? Eu acho que a gente tem avançado bastante, né? E, Tiago, você tem uma parceria e o deputado tem contribuído nisso. A gente tem conseguido avançar bastante na questão das tecnologias digitais, das transformações digitais nesse país, né? Isso não é uma construção de um ou dois, é uma construção coletiva e, como o deputado bem colocou, apartidária. É uma estratégia de Estado, é uma política de Estado, né? O ministro Marcos Pontes tem falado que a pandemia é como se fosse uma corrida de Fórmula 1, onde o safety car entrou, né? E o safety car está para sair. E nós não podemos perder a janela de oportunidade que nós temos agora, onde a gente conseguiu acelerar a transformação digital, onde a gente chegou em várias áreas por diversas concertações e convergências positivas, que hoje o país tem uma posição diferenciada. E IA é um desses pontos, deputado. É uma janela de oportunidade para a gente, né, estar junto, e a gente precisa, né, e aí eu também vou usar uma figura, né, de 3 estratégias fundamentais. Primeira, tecnológica. Eu acho que a gente está conseguindo avançar, a par de alguns desafios, mas a gente conseguiu avançar, e aí eu queria registrar, Tiago, você foi partícipe desse processo, né, os 30 anos da Lei de Informática. A Lei de Informática nos permitiu, em muito, estar o país numa posição diferenciada quando a gente pensa em tecnologias digitais. A segunda questão é que a gente tem um desafio muito grande, que é capacitar gente para isso. Hoje, o maior desafio que a gente tem quando a gente pensa em tecnologias digitais, quando pensa em transformação digital, e especificamente em IA, é capital humano. E a gente precisa acelerar tremendamente. Ontem eu recebi uma imagem da internet, onde o mundo está contratando desenvolvedores para trabalhar remotamente, pagando, né, inicialmente $8.000. Esse é o mercado de trabalho quando eu penso, né, transbordo para as outras áreas de tecnologia digital e transbordo para a IA necessariamente. Então, nós temos uma janela aqui que a gente precisa acelerar. Então, a curva mais embaixo é capital humano, que a gente precisa acelerar numa parceria público-privada, usando todos os mecanismos acadêmicos e não acadêmicos para acelerar esse processo. O terceiro diz respeito exatamente ao que o deputado falou, da necessidade de a gente acelerar a regulação. A regulação não pode ficar atrasando, porque, como ele bem colocou, significa compromissos de segurança jurídica, de atratividade de negócios e geração de riqueza, né? Então, isso com impacto em qualidade de vida das pessoas, né, dos seus territórios. Então, é fundamental que a gente acelere, deputado, e por isso que eu volto mais uma vez parabenizar a sua iniciativa de acelerar a questão da regulação e, mais ainda, a questão dessa concertação que está sendo, a gente tem acompanhado, o senhor citou várias vezes, as nossas equipes estão trabalhando junto com o Congresso Nacional, é mais uma iniciativa, é o novo de fazer a construção da política pública, né? Nós tivemos essa experiência no Marco Legal de Startups, né? Estamos tendo agora no Marco Legal de IA, como já tivemos em outras iniciativas anteriores. É a construção coletiva, porque isso é apartidário, isso é para o país e para o reposicionamento do país do ponto de vista econômico, social e sustentável, né? Então, é fundamental essa leitura, e eu só tenho a parabenizar, né? A gente teve experiências exitosas que foram aqui listadas pelo deputado, né? A questão do Marco Legal de Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados, e outras virão pela frente, e é fundamental que a gente construa esses marcos legais que deem segurança para o gestor público, dê segurança para a
a questão dos investimentos privados no setor. É nesse contexto, né, que a gente também se antecipou, e foi uma decisão lá no início de 2019, quando o ministro Marcos Pontes colocou IA como uma prioridade do Ministério, que estava inserido na Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que é ferramenta estratégica na política de internet das coisas, né? Ou seja, tem um link que é um somatório de políticas públicas, não de governo, mas políticas de Estado, para a construção de um ambiente mais favorável para os negócios digitais, mas principalmente para empreender como um todo, porque o impacto no setor produtivo, em especial nas tecnologias 4.0, é fundamental, né? E a pandemia mostrou essa relevância. E é nesse sentido que a estratégia que começou a ser construída ainda em 2019, né? A pandemia atrasou um pouco, mas eu acho que faz parte do processo de amadurecimento, né? Teve benchmark internacional, e aí eu me somo ao que o deputado falou, é fundamental, não temos que inventar a roda, né? Existem práticas internacionais que vão permitir a cooperação. Quando a gente fala em IA, não existe IA sem cooperação internacional. Nós tivemos recentemente acompanhando o ministro na reunião do G20 de tecnologias digitais, e isso teve na pauta, né? Como é que você cria cooperação internacional, né, para a questão das tecnologias digitais, dos impactos de IA, né? E esses pontos do detalhamento do nosso marco legal estão explicitamente colocados lá. Uma segunda questão fundamental é que a gente precisa acelerar alguns mecanismos. E aí a estratégia também construída dessa forma, que passou por um processo de consulta pública, e aí eu registro, consulta pública não significa que a gente tem que colocar tudo, a gente pode colocar aquilo que é permanente. O mais importante da estratégia da consulta pública é que a gente cria documentos dinâmicos, documentos que vão sendo melhorados, como o Thiago já falou, nós já estamos fazendo melhoria ao longo do processo, né? É fundamental, e aí, no caso específico da estratégia digital, a gente tem mais autonomia do que de alteração do que quando pensamos em regulação que venha do legislativo. Então, esse é um documento que está permanentemente em movimento, né? Ele é dinâmico, e a estratégia tem permitido, até porque nós partimos de uma estruturação, né, matricial, centrado no caso dos eixos transversais, algo que fala muito próximo com a proposta que o deputado nos trouxe aqui do marco legal, que é a questão de a gente avançar na regulação, na legislação, dentro de princípios de ética e transparência, né? Que é algo que, a nível internacional, principalmente puxado pelos colegas da União Europeia, é fundamental. Então, tem aqui uma sintonia da estratégia com o marco legal muito forte. Um outro ponto que a gente entende como fundamental é a questão da governança de IA. E ela já está rodando, né, no âmbito da estratégia, e foi ela, inclusive, que permitiu já fazer algumas alterações e algumas incorporações. Ou seja, a coisa é de um dinamismo tal, né, de uma velocidade tal, que a governança já tem permitido fazer alguns ajustes. E, por fim, a questão, ainda como um eixo transversal, algo que foi relatado aqui, que é a questão dos aspectos internacionais, porque nós estamos falando algo que é transfronteira, né, que envolve negócios, envolve relacionamentos, envolve um conjunto de práticas que é fundamental, né, preservar as questões internacionais desse processo. Esse é um braço, né, que tem uma transversalidade muito importante, né, e o nosso pessoal tem trabalhado isso com os colegas, né, do Legislativo, tanto o gabinete do deputado, como também o gabinete da deputada Luísa, né, ou seja, nós estamos trabalhando junto, temos participado das convocações que o Congresso Nacional nos tem feito, a Câmara dos Deputados. Amanhã temos essa reunião que foi citada aqui pelo deputado. Ou seja, nós estamos juntos, porque isso é estratégico, né? É fundamental que a gente tenha isso o mais rápido possível, deputado. O senhor tem razão. Nós precisamos agilizar o processo de tramitação legislativa, porque quem ganha com isso é o país, né? E é fundamental esse processo. Agora, eu queria ressaltar, deputados, que também o senhor passou a questão dos eixos verticais, que é o modus operandi, ele fazer acontecer o IA. E esse é o grande desafio que a gente tem, né? Que é fazer acontecer o IA na sociedade brasileira, em especial no ambiente das instituições empresariais. E aí nós estamos atuando, primeiro, numa componente que eu chamo de capital humano, que tem duas vertentes. Uma na área da educação, onde isso vai significar práticas
que transbordam a área de tecnologia digital. Quando eu falo IA nas atividades, isso vai mexer na medicina, isso vai mexer na veterinária, isso vai mexer na engenharia, né, nas diversas áreas, principalmente nas áreas humanas. É fundamental que eu tenha essa transversalidade, e aí a vertente educação para o uso de IA e o uso ético e sustentável de IA é fundamental. E o outro é uma preocupação com a força de trabalho e a capacitação, porque isso vai mudar postos de trabalho, e a gente aqui tem uma leitura que isso não vai eliminar postos de trabalho, eles vão eliminar postos de trabalho no hoje, mas ele vai criar um contingente de oportunidades de trabalho muito mais amplo, né? E eu sei da preocupação dos colegas que cuidam dessa temática trabalho no Congresso Nacional, e esse é o olhar que a gente precisa ver. E aí é fundamental que a gente olhe com muita atenção a questão de força de trabalho e capacitação num processo acelerado, que a gente não paute isso como uma ameaça, a gente tem que encarar isso como uma oportunidade. Além disso, uma vertente que é intrínseca a nós, que é todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que as aplicações de IA em todos os ramos, quando o senhor fala na área de turismo, o turismo é algo que a gente está trabalhando muito, a gente tem uma linha aqui que a gente chama de Turismo 4.0, em parceria com o Ministério do Turismo, quem está ativando para ajudar, talvez, o setor econômico mais afetado pela questão da pandemia, né? E todo esse é um processo que a gente tem que trabalhar muito, a questão de desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de tecnologias, e tudo isso com um olhar de empreendedorismo, né? E aí, para nossa grata surpresa, o Tiago, não sei se o senhor tem essa informação, no ano passado, por provocação do ministro Marcos Pontes, nós lançamos uma chamada que a gente chama IA2, uma parceria que a gente tem com o Softex. Nós mobilizamos o que a gente chama inovação aberta, né, em inteligência artificial. E, para nossa grata surpresa, esse chamamento, no período de pandemia ainda, né, a gente mobilizou mais de 700, né, startups que estão trabalhando aplicações de IA, né? Então, esse é um tema que está muito forte. Durante o processo da pandemia, todo o nosso investimento que foi feito aqui pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, nós tivemos diversas soluções de aplicação de IA, seja em testes, seja na mobilização ampla que a gente teve. Ou seja, IA já faz parte... Oi. Sem querer te interromper, mas já interrompendo, esse chamado além do outro dos centros de inteligência artificial, né? E não, isso além disso, eu vou chegar lá, né? É a preocupação de fazer acontecer, né? Ou seja, tivemos essa questão das startups logo no início, depois chamadas da FINEP, de subvenção econômica, com diversas aplicações para tecnologias 4.0, e algo que a gente anunciou esse ano o resultado, lançamos ano passado, que são uma chamada em parceria com a FAPESP, com recursos do CGI, né, no sentido de apoiar 800 de IA. A chamada inicial, né, era para uma primeira rodada de 4 centros. A qualidade, deputado, da proposta foi tamanha, né, que, primeiro, né, esses são 2 indicadores que a gente tem orgulho de anunciar. Primeiro, que a gente conseguiu mobilizar toda né, a massa crítica de IA acadêmica do país, que criou um problema bom para a gente, e que isso resultou, inclusive, num atraso, que a análise das propostas teve que ser por banca internacional, porque, para garantir transparência e independência, né, todos os grupos brasileiros, de alguma forma, estavam envolvidos e não dariam transparência e isonomia no processo de análise. Isso levou que recebemos quase 20 propostas, foram analisadas por quase 60 pesquisadores de fora do país, e que permitiu, com esse filtro, com esse processo de construção, né, que a gente esteja, nesse momento, apoiando 600 de IA, né, que cobrem a área de agricultura, de indústria, de saúde, né, e de cidades inteligentes, né, 3 deles em São Paulo e 3, né, no restante do país, um, inclusive, no seu Ceará, né, que a gente tem muita gratidão deles terem selecionado pela competência que eles tiveram. Esse centro tem um olhar da área de saúde, né, mas também um na Bahia, com a área de indústria, e um outro em Minas Gerais, né, na área de saúde também, né? O que eu quero dizer com isso? Nós conseguimos mobilizar, no ambiente de pandemia, o setor empresarial das startups, empresas que já atuam e o setor acadêmico.
Então, a estratégia ela vem exatamente robustecer isso na questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de empreendedorismo inovador e a questão das aplicações, seja no setor produtivo, seja no setor público. E aí, no setor público, uma área chama-nos a atenção e merece um destaque especial, que é a segurança pública. E poderá contribuir tremendamente para a área de segurança pública, com qualidade de serviço, incremento de produtividade, melhoria de serviço e redução de custo. E tudo isso respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, de respeito à privacidade, à transparência, à ética, esses princípios. O que eu quero dizer é que a estratégia digital, que já está na rua, que já está operando, que já tem um conjunto de iniciativas sendo colocadas e acontecendo, que tem um elenco de quase 70 iniciativas que estão rodando, que tem se incorporado, inclusive, um novo eixo de estratégico, novas as coisas por orientação e por participação da governança, né, que está funcionando. Tem significado um avanço também, né, que clama, deputado, por termos logo esse marco legal, que esse marco legal vai servir, principalmente, como o senhor falou, a questão do compliance, segurança jurídica das empresas, das relações, né, inclusive no ambiente de trabalho, coisas desse tipo. Então, eu acho que é um somatório, é uma convergência do bem, né, num processo que ganha a sociedade, né, ganha as oportunidades de geração de novos postos de trabalho, né, e, com isso, o país vai se posicionar de uma forma diferenciada. Nós saímos recentemente, na reunião do G20, de algumas interlocuções com alguns países lá presentes, a questão de IA foi muito forte, e na conversa que nós tivemos com o diretor da OCDE, isso ficou muito marcante, porque nós estamos no processo de incorporação, mas quando a gente pensa em tecnologias digitais, o país apresenta uma posição diferenciada e tem vantagens, e toda essa estratégia de IA contribuirá significativamente. E mais, o impacto disso nas estratégias de inovação, na política de inovação, que abre janelas com mais segurança jurídica, com mais condições que deem estabilidade ao setor empresarial, mais a gente avança na inovação no país, e isso traz ganhos para a sociedade como um todo. Secretário, muito obrigado. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas, mas antes eu vou fazer as minhas, se eu puder, só para a gente linkar aqui algumas coisas que foram faladas. E aí a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês dois é que vocês dois falaram muito fortemente sobre a questão de capacitação, a importância de capacitação, e o deputado Eduardo falou da capacitação como esse produto da educação. E aí ele citou uma coisa, né, que a educação ela faz a mudança no longo prazo. Por outro lado, o impacto da tecnologia, o impacto de inserção de novas ferramentas tecnológicas, ele é imediato. E um dos impactos que pode acontecer é justamente no emprego, não só de empregos que vão deixar de existir, como o desafio de preencher os empregos que vão ser criados, né? Como que a gente pode corrigir com o trabalho do legislativo, com o trabalho do executivo, esse mismatch, essa diferença entre o prazo para a mudança causada pela educação e o impacto imediato da inserção de uma ferramenta como inteligência artificial? Deputado, quer responder primeiro? Tem que falar quem que responde primeiro. Pode começar, Eduardo. Bom, eu acho que a inteligência artificial, apesar da tecnologia já estar presente nas nossas vidas e está em pleno desenvolvimento e vai estar cada vez mais presente, essa mudança ela é gradual. Então, assim, nós vamos ter que ter pessoas mais qualificadas, vamos dizer, com mais estudo, com mais qualificação voltada para essa área, para poder elas dominarem, não necessariamente o desenvolvimento da tecnologia, mas a utilização e a aplicação dela no mercado. Então, quando você forma um médico, ele vai ter que aprender no curso dele como é que ele faz a leitura daquilo que ele está recebendo como diagnóstico. Tem um exemplo dentro da saúde que eu gosto muito, que é aquele que a gente, como parlamentar, participa muito de muito debate, viu, Paulo? E aí são debates, às vezes, que não são tão técnicos.
a gente tenta trazer a linguagem mais para próxima de quem está nos ouvindo possível. Então, tem dois exemplos que eu gosto muito. Dentro da saúde, por exemplo, é aquele que faz a previsão de um diagnóstico possível de câncer sem que a pessoa esteja ainda com câncer. Então, ela prevê que no futuro aquela pessoa pode desenvolver. Já existem máquinas que fazem essa leitura através de DNA, enfim. E você vai ter que preparar o médico, porque ele não vai deixar de existir, mas para ele ler aquele diagnóstico, para ele saber o técnico de enfermagem ou, eventualmente, o enfermeiro, para poder saber fazer o exame que diagnostica isso e o médico a ler o diagnóstico. Então, eu acho que essa mudança ela é gradual, é na forma como a gente vai aplicar a inteligência artificial. Obviamente, quando a gente coloca o poder público na lei, pelo menos essa foi a minha intenção, espero que dê certo, como um dos maiores compradores de inteligência artificial, eu consigo empolgar pessoas dentro do Brasil para desenvolver essa tecnologia, seja nas universidades, seja através de startups, para poder criar patentes brasileiras que amanhã podem ou não ser compradas por Big Techs. Então, vejo isso de uma forma gradual, entendeu? Que é natural e gradual. Tiago, eu vou um pouco mais além. Eu acho que o deputado bem colocou que são dois tipos de capacitação. Um é para o pessoal desenvolvedor, né? E aí é um universo fantástico. E quando eu falo em IA, além do desenvolvedor, tem o pessoal de análise de imagem, análise de dados. É muita gente. Não é só o cara que faz o software, né? Ou o hardware. A melhor forma, mais adequada de uso de educação, de preparação da inteligência artificial, ou seja, é um contingente muito grande. Mas mais que isso, e foi bem colocado, né, o caso específico da aplicação, do uso adequado do IA, que aí permeia todas as áreas de atividade, né, desde a área comercial, a área de serviço, né, a área de indústria, né, do agronegócio, né, ou seja, você vai ter que orientar que passa pela formação, né, educacional clássica, ou seja, um forte trabalho na educação. E aí, o marco legal que aponte isso vai ajudar tremendamente a acelerar esses processos dos níveis federal, estadual e municipal. Isso precisa ser... A gente tem que correr contra essa situação. Mas, em paralelo, nós temos que pensar no pessoal que está no mercado de trabalho. Esse pessoal já precisa. E aí tem um esforço que envolve parceria pública e privada. Nós estamos com duas iniciativas muito fortes, uma com o pessoal do Softex, uma com o pessoal da Embrapi, envolvendo o setor empresarial que está preocupado com esses profissionais. Eles demandam esses profissionais. Então, algo que está acontecendo num processo muito acelerado, né? Podemos dizer, não simplesmente acadêmico, mas por força de demanda do setor produtivo. O setor produtivo está demandando pessoal qualificado. Além disso, nós temos que fazer um grande esforço que envolve CNPq e CAPES, de formar pesquisadores nessa área, né? Nós estamos com um projeto, né, que vai ajudar tremendamente, né, que é a questão, né, que integra IA e computação quântica, é um trabalho que a gente está sendo puxado pelos colegas da Unicamp, ou seja, tem muita coisa acontecendo, né, onde formar gente para o dia a dia das empresas, formar gente para atividade de ciência e tecnologia de vanguarda, que nós estamos falando de tecnologia de ponta, e principalmente para a aplicação dessas questões, porque não é simplesmente um processo de comprar um serviço. As pessoas têm que ter uma qualificação básica para poder utilizar melhor esse serviço, senão vira custo. E a gente tem que transformar em benefício para a melhoria do serviço que venha a ser prestado pelo uso de aplicações de IA. Ótimo. Antes de passar para outras perguntas, eu tenho mais uma pergunta por algo que o secretário Paulo Alvim falou e que eu vi que é uma inquietação também de uma das pessoas da audiência. Secretário, você falou da aplicação de inteligência artificial para a segurança pública, né? E eu acredito firmemente que políticas públicas baseadas em evidências, baseadas em dados, com utilização de métodos científicos eficazes e de tecnologias emergentes, eles são políticas que têm maior chance de ter sucesso. Mas, no caso especificamente de uma segurança pública preditiva, que é algo em que a inteligência artificial está muito presente, as aplicações que a gente viu pelo mundo não conseguiram
se livrar, não totalmente e nem suficientemente, dos bias, das tendências raciais que acompanham as nossas vidas físicas, não só digitais, né? E então, como a gente pode seguir para uma utilização de uma tecnologia que, nesse momento, ainda é acusada em alguns países de ter um bias racial muito forte, sendo aplicado a um sistema de segurança que não só no Brasil, mas também em outros países a gente vê a aplicação com um bias racial também muito forte. Como impedir que a gente simplesmente duplique algumas injustiças que já são cometidas por conta de um racismo sistêmico? E lembrando que a inteligência artificial ela aprende como ser humano, ela aprende por tentativa e erro e é programada por ser humano, né? Então, pode estar tudo isso. Como fazer evitar? Eu entendo que o deputado já avançou nisso com alguns princípios delineados no projeto de lei, e eu entendo também que o governo federal enxergou isso com uma certa sensibilidade na estratégia brasileira de inteligência artificial. Mas como seria o enforcement disso? Como fazer isso acontecer de fato? Tá, e aí eu pego exatamente isso que você colocou. Eu acho que a gente tem, e aí uma diferença do Brasil é a nossa riqueza da nossa diversidade. Isso precisa ser utilizado, né, como um diferencial para a construção de soluções dentro dos princípios que respeitam os aspectos, né, etnográficos, dentro dos princípios de ética. É fundamental, né, que isso esteja por trás, e aí o grande desafio é que a gente não tenha que olhar pelo aspecto tecnológico, e sim pela incorporação dos olhares das outras áreas do conhecimento, e aí eu me detenho nas áreas das ciências humanas, como fundamental na ajuste dessas ferramentas. Se eu for tratar do ponto de vista, como tem sido muitas das soluções que a gente tem visto pelo mundo, a gente tem acompanhado isso, a gente tem conversado com os colegas da área de segurança pública a nível federal e a nível de Estado, né? A gente tem que ter umas características e nós temos uma diferença nesse processo, né? Eu acho que a característica do povo brasileiro, isso é um diferencial fundamental. A característica, e aí respeitando a diversidade, a característica de criatividade, né, de adequação a realidades que nós temos aqui, com certeza eu acho que a gente partirá para o desenvolvimento de soluções mais justas, do ponto de vista social, do ponto de vista, né, distribuição espacial e territorial. Eu tenho uma visão otimista, Tiago, sobre esse respeito. Sei das dificuldades, porque muitas vezes o olhar é tecnológico. E não pode ser apenas uma construção tecnológica. Ela tem que ter a variável social muito forte nesse processo da construção da solução, né? E isso é uma janela de oportunidade para a construção de ferramentas na área de segurança pública muito significativa. A transversalidade é a ferramenta fundamental para a diferenciação, que isso respeite o cidadão. Deputado. A gente colocou, né, como você bem antecipou, Tiago, já essa questão no projeto como sendo um dos princípios, visando assim evitar que o que a gente já viu acontecendo no exterior possa acontecer no Brasil, que é a discriminação em função, como o Paulo falou, em função de raça ou de territórios, entendeu? A gente precisa que isso seja evitado aqui no Brasil. Eu acho que isso é uma pauta que acaba levando mais para o lado técnico, como a gente coloca no projeto, na esperança justamente de que quem está por trás, desenvolvendo e ensinando como o projeto, ensinando a máquina a aprender, né, que vai ter a responsabilidade de construir, vamos dizer, o formato o formato que possa evitar esse tipo de coisa. Tá. E antes aqui de passar aqui, a gente já está encerrando o prazo, mas só para eu não posso me conter aqui, Paulo, porque a gente fala muito de regulação, mas a gente precisa falar de incentivo também, é um foco de vocês. Esse um descontingenciamento aí que a gente lê sobre do FNDCT, como que o MCTI pretende apoiar de forma mais relevante o desenvolvimento e a adoção da inteligência artificial no Brasil? Eu sei que você já citou aí
três iniciativas muito boas. Uma que você até dobrou a meta, né, porque eu sabia do Centro de Inteligência Artificial, eu sabia dos 4. O 8, para mim, foi uma novidade. Alguma ação mais específica além disso? Tá, vamos lá, vamos fazer coisas novas, né? O programa que a gente tem com o Softex tem se ampliado, né? A questão dos centros de IA está na rua, né? Nós estamos fazendo um esforço, né, de buscar recursos do PPI, né, do Programa Prioritário da Lei de Informática para isso, mas mais que isso, né? Hoje, se você entrasse aqui na minha sala, você ia ver 2 vezes, né, a questão do IA. Nós estamos construindo soluções para captar e construir projetos do FNDCT, né, tanto, né, com a FINEP quanto com a Embrapi. Então, nós estamos construindo, porque essa é uma área que demanda investimento, demanda formação, né? Temos conversado com a questão do CNPq também, da necessidade de fortalecer a formação de mestres e doutores nessa área, e em algumas áreas específicas, pós-doutores no exterior. Então, tudo isso está sendo construído e é um caminho sem volta. Tá. Olha, e aliás, parabéns por ter conseguido descontingenciar o FNDCT, né? Porque a gente sabe que está um uma momento vitória de toda a contingenciado sociedade, uma vitória de toda a sociedade brasileira que contou muito com o apoio do Parlamento brasileiro. E agora, uma pergunta que eu acho que foi feita em gangue, porque 4 pessoas perguntaram a mesma coisa. O Eduardo Paranhos, o Rodolfo Fischer, o Emílio da Intel, o Emílio da Intel e a Loren da IBM, perguntando, alegando, porque foi aprovado na última sexta-feira uma lei de inteligência artificial no Ceará, né? Não sei se foi aprovado ou publicado na última sexta-feira. E a pergunta 1 né, se essa competência exclusiva, se não seria competência exclusiva da União legislar. Eu já vou responder isso de cara, porque esse é o meu bread and butter, né? O artigo 23 da Constituição Federal garante competência comum para a União, estados e municípios para incentivar o acesso à ciência e à cultura, e aí eu acho que entra nesse tema. E o artigo 24 garante a competência concorrente para legislar em ciência também, além de relações de consumo. Então, inteligência artificial como sendo uma ferramenta aplicada à inteligência, a relações de consumo, assim como a própria LGPD, não quer dizer que esteja fora da competência legislativa dos estados. Mas aí fica a dúvida, né? Nesse momento que se discute isso na esfera federal, e aí eu acho que a gente tem uma dupla coincidência aqui fantástica para isso. Primeiro, que o deputado Eduardo é do Ceará, e segundo, que ele é o criador e coordenador da Frente Parlamentar do Pacto Federativo, né? Como a gente conseguiria alinhar o que for decidido federalmente junto aos estados na sua aplicação e fazer com que uma coisa aprovada no lugar não crie insegurança jurídica para empreendedores e investidores, né? Qual que seria o passo para isso? Bom, Tiago, eu acho que, como tudo no nosso ordenamento jurídico, ele vai caso a caso. Nesse caso da legislação cearense, vão ter que analisar juridicamente se, eventualmente, algum artigo está ferindo algum princípio da Constituição, uma vez que o nosso projeto de lei, o 21 de 2020, ainda não foi aprovado. E depois que ele for aprovado, e outros entes federativos, aí, estados, municípios ou Distrito Federal, apresentarem suas leis, ou seja, quando publicarem, realmente tiverem leis sancionadas, isso também vai ter que ser observado. No caso do projeto de lei lá do Ceará, que é até de autoria do deputado Queiroz Filho, que é um grande amigo meu, uma pessoa, um advogado também, uma pessoa muito competente e bem intencionado no seu mandato, ele se restringiu, até estou com a lei aqui em mãos, ele se restringiu a mais em questões de princípios éticos, a questão, nada promover o bem-estar social, não incitação ao ódio e violência. Então, é uma coisa muito, vamos dizer assim, eu acho que é mais uma manifestação vamos dizer, de boa vontade, de interesse de atrair investimento de inteligência artificial, do que propriamente dito
um marco legal, uma regra que venha, por acaso, burocratizar. Se amanhã o Estado X ou o Estado Z apresentar uma regra que ultrapasse as normas federais, seja ela a minha lei que eventualmente possa ser aprovada ou a própria Constituição brasileira, isso vai ter que ser questionado no Supremo ou até mesmo verificar a constitucionalidade prévia no âmbito do legislativo estadual, municipal ou dentro do Estado. No caso aqui da lei do Ceará, eu não vejo que ela não fere nada, pelo contrário, ela atrai questões positivas para o desenvolvimento. Por exemplo, você pega aqui, é uma lei de 4 artigos, né? Sendo que a última é a lei entra em vigor na data da publicação. Assim, no artigo 2º é que ele estabelece quais são as diretrizes a serem observadas. E aí ele traz 6 incisos que, por exemplo, botar aqui, promover o bem-estar, né? Como eu disse, garantir que os sistemas sejam gerenciados por humanos, e a eles submetidos, devendo mantida a autonomia e a fiscalização humana, ou seja, ela acaba que ela é alinhada com a proposta de lei que a gente está apresentando. Não tem nada aqui que vá atrapalhar efetivamente o desenvolvimento, e eu também não vejo nada que seja inconstitucional. Então, vai ser uma análise caso a caso, de acordo com o ente federativo que apresentar. Torcendo aí para que o nosso projeto seja aprovado e sancionado pelo presidente. Antes do Paulo falar sobre isso, caso ele queira acrescentar, eu acho que a legislação, a regulação de tecnologia, e eu sempre falei isso, ela tem um desafio sui generis, né? O Eduardo Paranhos até fez questão de falar da competência da União para a legislação sobre informática, e tecnologia não é necessariamente só informática, né? Tecnologia, da maneira informática como se entendia naquela época, é diferente do que a gente entende hoje como a tecnologia ou approach tecnológico, uma mudança. O digital ele envolve mais do que isso. Mas a principal questão é que uma regulamentação sobre tecnologia, não necessariamente sobre informática, ela nunca vem como uma regulação de algoritmo ou como uma regulação de aplicação de determinada plataforma. Ela vem como regulação trabalhista, ela vem como regulação de privacidade, ela vem como regulação de domínio econômico. Então, a regulação sobre tecnologia, ela vem de regulação de outros aspectos do direito que a gente está acostumado. Por isso que é tão desafiador e por isso que até discutir a questão de competência sempre pode ser muito problemático. Eu acho que o importante é que, de fato, a gente consiga buscar uma solução para o trabalho em conjunto de todas as esferas administrativas. E trabalho em conjunto de todas as esferas administrativas, secretário Paulo, é uma coisa que você já tem feito. Uma coisa que me impressionou bastante no Centro de Inteligência Artificial é que não houve uma concentração regional, por exemplo, que era o que se esperava, né? Foi bem espalhado. Mas ainda sobre esse caso aí de leis estaduais, como que o Ministério pretende trabalhar com outras unidades federativas para que a gente tenha uma regulamentação mais harmônica possível? Tá, eu acho que a gente tem um exemplo, né? E aí a figura do que a gente chama de marcos legais, né? Aqui se falou do marco legal de internet, mas o marco legal mais significativo que a gente tem no âmbito do Ministério é o marco legal ciência e tecnologia. E que, quando cabe, tem transbordamento a nível de Estado e até a nível de municípios, né? Então, eu acho que isso é muito em função do que está preconizado na base dos marcos legais, né? E no caso específico do marco legal de A, existem algumas possibilidades, né? Então, eu acho que isso decorre em função da forma da construção e principalmente de como ele se desdobra para chegar no cidadão. Ótimo. Olha, a gente tem até outras perguntas interessantes aqui, uma da Carmen Domingos, mas a gente já atingiu aqui o nosso horário. Eu quero agradecer demais ao deputado Eduardo, ao secretário Paulo Alvim. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora e lembrar vocês que no site e no LinkedIn da Prospectiva tem todos esses materiais e a gente está sempre falando de eventos e webinars exclusivos de tudo que afeta o setor de tecnologia no país. Então, agradecer e dar um espaço aí para vocês se despedirem. Tiago, primeiro agradecer pela oportunidade e parabenizar pela iniciativa, tá? E pode contar com a gente, porque esse é um tema em favor do país. Da mesma forma, Tiago, agradecer pelo convite. Foi um prazer te reencontrar, ainda que virtualmente, a gente já vem se falando também de outras formas, mas te ver aqui hoje no webinar, dizer que
você está mais convidado para ir mais uma vez, para você me visitar lá no gabinete, e a gente poder tomar um café, conversar aí sobre pautas importantes para o país, que eu sei que você é muito interessado também e tem muito espírito público. E dizer que essa pauta é muito importante para o nosso mandato, é uma pauta que transpassa, como o secretário Paulo falou, segurança, educação, saúde, vários outros temas do nosso dia a dia, e que a gente precisa tratar ela com muito carinho, tanto para poder proteger a nossa sociedade, o ser humano, mostrar que a tecnologia ela veio para servir a gente, como também usar ela em nosso favor, como também se aproveitar disso para poder, nos aproveitarmos disso para poder desenvolver o país, desenvolver as gerações futuras. E aí eu acho que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem um papel muito forte principalmente nessa última etapa, que é ajudar as próximas gerações a desenvolver o país, novos negócios, patenteamento. Ele consegue fomentar muito esse tipo de desenvolvimento. Portanto, deixar o meu abraço aqui ao ministro Marcos Pontes, deixar também o meu abraço aí ao secretário Paulo, dizer que também o nosso mandato está lá à disposição, e que muito em breve, quando a gente estiver concluindo, faço questão de fazer uma visita aí no Ministério para a gente apresentar e finalizar esse projeto. Agradecendo aí a todos que nos acompanharam também aí e dizer que o nosso gabinete também está à disposição. Muito obrigado a todos, um bom Thiago, dia, uma boa semana. O Gontijo passou aqui por trás para te dar um tchau. Ah, é? O Gontijo é o rei do quadro branco. E valeu, Gontijo, um grande abraço. E olha, muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.